Alô, devoto, que alegria ter você junto com a gente mais um dia aqui na TV Pai Eterno. Hoje o nosso último episódio sobre a vida e missão do Padre Pelágio Salter, aqui no estado de Goiás. Quantos testemunhos bonitos, quanta coisa a gente pôde colher nesses dias, frutos espirituais para a nossa vida e também para a nossa família, não é verdade? Eu quero agradecer a você, filho evangelizador, que nos ajuda a construir a nova casa do Pai, nas obras sociais redentoristas e ainda permite a nossa evangelização pela TV Pai Eterno. Se você não faz parte da nossa família, corre aí para o telefone, liga para a gente, 62-3506-9800, vem fazer parte da nossa família de amor. E contemplando então o nosso último episódio, vamos finalizar esta grande história de fé e devoção. Nesta etapa final, revisitamos a trajetória de Padre Pelágio, um homem cuja vida se tornou sinônimo de fé e compaixão. Nós temos um beato, que é o beato Gaspar Stangaske. Ele era da região da Baviera, na Alemanha, então ele se tornou redentorista justamente naquela época, no final do século XIX, onde havia um encanto pelas missões no Brasil, né? Então ele, como um jovem missionário, queria vir como missionário aqui para o Brasil, para evangelizar aqui nessas terras, só porque os seus superiores o destinaram à formação, para ir trabalhar no seminário, né? E entre os seus alunos, aqueles que foram seus formandos, está o Padre Pelágio. E Padre Pelágio recebeu dele, como de presente do seu formador, um missal. E trouxe esse missal para Goiás. Então é um missal que pertenceu ao beato Gaspar Stangaske e foi trazido para Goiás pelo venerável servo de Deus, Padre Pelágio Salter. Seu legado, construído sobre cada visita, bênção, ato de misericórdia, ressoa até hoje entre os devotos que o veem como mais que um missionário, um verdadeiro santo. Em 1961, ele despediu-se deste mundo, mas seu espírito permanece vivo, guardado nas lembranças e milagres atribuídos a ele. Desde então, o processo de canonização busca oficializar o que muitos já acreditam, que o Padre Pelágio é um santo para o povo de Goiás e para o Brasil, um símbolo eterno de amor e dedicação. No dia do velório, então, do nosso querido Padre Pelágio, em torno dessa palavra multidão, uma multidão tomava a matriz de Campinas. E essa multidão que tomava a matriz de Campinas, então, seguiu o seu corpo, o seu caixão. E era tanta gente, mas tanta gente, que quando o corpo sair da matriz de Campinas e toma 24 de outubro, a 24 de outubro está totalmente repleta de pessoas. Até o nosso querido campo do Atlético. Quando virava a Independência, até a porta do cemitério, uma multidão. Então o corpo do Padre Pelágio não passou na mão do povo. Não houve um cortejo como estamos acostumados, as pessoas segurando o caixão, mas pelo contrário. O corpo do Padre Pelágio passava na ponta dos dedos das pessoas. As pessoas estavam paradas, estáticas, e o caixão passava da matriz de Campinas até toda 24 de outubro, virando no campo do Atlético e pegando a Avenida Independência e entrando para dentro do cemitério. Tamanho era a quantidade de pessoas e devotos agradecidos. A morte do Padre Pelágio foi um evento que realmente mexeu com a nossa cidade, mexeu com a nossa história, mexeu com o povo, mexeu com aqueles que foram agraciados com a história do Padre Pelágio. Essa é a nossa história. No coração de Goiás, na Igreja do Santíssimo Redentor, repousam os restos mortais de Padre Pelágio Salter, venerado como um verdadeiro santo pelos goianos.
Ainda em vida, ele era chamado de santo pelas famílias que visitava, levando conforto e esperança com suas orações e intercessões. Sua fama de santidade cresceu a ponto de, em 1997, ser feito um pedido à Sagrada Congregação das Causas dos Santos para iniciar oficialmente o processo de beatificação e canonização. O processo até aqui ele já foi feito, que é a declaração de servo de Deus, depois foi venerável, porque reconheceu as virtudes heróicas do Padre Pelágio. O que está faltando mesmo para o passo da beatificação, para irmos até a beatificação, é justamente, digamos assim, o milagre, né, comprovado, né, que deve ser apresentado à Congregação para a Causa dos Santos, lá no Vaticano, né? Temos muitos relatos, né, graças a Deus, mas para chegar a esse ponto precisa de um certo critério, né? E tem esse critério que a igreja dá para certificar que de fato ali aconteceu um milagre, um sinal de Deus para a beatificação, no caso aqui do Padre Pelágio. Desde então, essa jornada já superou várias etapas e segue avançando nos corredores do Vaticano. As investigações iniciais, que contaram com testemunhos de pessoas que vivenciaram sua obra, refletem a importância de Pelágio, não só como um missionário dedicado, mas como um verdadeiro apóstolo para o povo de Goiás. A cada etapa, o processo revela com a sua vida e o seu legado espiritual se entrelaçam com a missão da Igreja de atender às necessidades espirituais e sociais da comunidade, reafirmando-o como um ícone da fé católica. Porque o milagre que muitos contam, né, que é atribuído a Padre Pelágio, que a gente tem ouvido falar, nas inúmeras fontes escritas, porque o historiador precisa de quê? De prova, de relatos. E os relatos escritos das cartas que alguns outros historiadores têm feito, essa pesquisa que eu tenho observado, eu tenho ouvido falar, eu não tive contato, porque não foi a minha parte da pesquisa, mas de outros colegas historiadores que estão fazendo e que fizeram, que publicaram sobre esses relatos escritos da presença verdadeira, da intervenção divina, do Divino Pai Eterno na sua vida, mediante a intervenção de Padre Pelágio. Me chama muita atenção, aqui nesse momento que vamos chegando ao final, da história do pequeno Luigi Salter. Assim fizeram a homenagem ao Padre Pelágio, ao Luigi Pelágio. Um casal de médico querendo engravidar, e engravidados, de repente descobre que não estava nada bem. E foi muito interessante, porque essa família foi ao nosso querido Padre Pelágio. E a cura do Luigi, a graça do Luigi, o nascimento do Luigi atribuído ao Padre Pelágio se dá porque os pais agarraram no túmulo do Padre Pelágio e pediram essa bênção. E ao agarrar no túmulo do Padre Pelágio e pedir essa bênção diante de um parto complicado, diante de uma circunstância difícil, eles precisaram ir para São Paulo para que o parto pudesse acontecer, mas antes da viagem foram até a nossa querida Trindade, na Igreja do Santíssimo Redentor, e pediram ao Padre Pelágio essa graça. Graça pedida, graça alcançada, graça testemunhada. Então, é exemplo do nosso pequeno Luigi. Tantas pessoas têm alcançado muitas graças. Meu nome é Divina Helena de Camargo. Eu tinha 4 meses de idade. Com 4 meses, eu fui acometida da paralisia infantil. Foram 14 crianças acometidas em 10 dias. Foi um surto de paralisia infantil. Já havia a vacina Sabin, mas só a partir do 6º mês. E eu, com 4 meses, eu acometi. Bom, e o meu caso foi gravíssimo. Paralisia total. Deus começa a trabalhar na minha vida. O Dr. Cláudio Borges também teve paralisia infantil. E ele fez especialização nos Estados Unidos para sequela de poliomielite. E ele cuidou de mim.
Ele me dava banho com água quente para que eu tivesse alguma reação. Fui colocada num leito de gesso, só a cabecinha de fora. A minha mãe costurava, ela falava que eu sabia que eu tinha vida porque eu acompanhava ela com os olhos. Quando tirou o gesso, eu fiquei toda molenguinha. Eu não firmava o pescoço, eu não sentava, não emitia som. O meu prognóstico inicial é que eu não ia falar, não ia andar, ia ter assim, uma vida um pouco vegetativa. E minha mãe, de uma fé inabalável, ela nunca aceitou isso. Não, minha filha vai recuperar. Um dia, depois que eu tinha tirado o leite de gesso, ela me leva na matriz, na novena, lá em Trindade. Quando ela foi entrando na igreja, ela disse que eu emiti um som, eu falei batata. Eu não sei porque ela falou, a primeira palavra que você falou foi batata. Logo após a novena, ele dava uma bênção. Quando me sentou na mesa, eu firmei o pescoço. Meu pai foi me colocar um sapatinho, eu chutei ele. Minha mãe falava, você é um milagre do Padre Pelágio. O doutor Cláudio falava, quem te viu, quem te vê. A fé da sua mãe que fez, porque na medicina o prognóstico era realmente o pior possível. A minha família conta casos de milagres, de ver o padre, após uma bênção dele, o enfermo que ele já ia para dar extrema-unção, chegava lá, no outro dia a pessoa estava trabalhando. E a minha mãe falava, você nunca esqueça, você é um milagre do Padre Pelágio. Eu rezo muito pela beatificação dele, porque pela santificação, não sei que demora é essa, o que está faltando, né? Para que aconteça esse milagre, né? Os missionários redentoristas aqui chegaram, trouxeram para nós essa grande devoção de Nossa Mãe, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Aquilo que já era tão bonito com o Divino Pai Eterno, eles aperfeiçoaram e deram realmente muito por nós, sabemos disso. Tudo isso nós devemos com muito amor e carinho aos missionários redentoristas. Então, ver o Padre Pelágio santo, ver outros missionários redentoristas que por aqui passaram e que têm fama de santidade, é realmente uma questão de sangue. Está na nossa história. É nosso. O que nós precisamos para que o Padre Pelágio, esse servo de Deus, possa ser beatificado? Precisamos desse milagre concreto. Encerramos esta jornada tocados pela fé inabalável e pela missão transformadora do Padre Pelágio. Sua vida dedicada ao serviço e ao consolo das almas permanece viva na memória daqueles que foram alcançados por sua presença e bênçãos. O legado que ele deixou transcende o tempo, inspirando novas gerações a abraçar a fé e a compaixão. Que sua trajetória seja sempre um farol de esperança e devoção para todos nós. Venerável Padre Pelágio Salter, rogai por nós. E finalizamos com chave de ouro, permitindo realmente, desejando que o nosso venerável Padre Pelágio Salter abençoe você e a sua família. Conte com a sua intercessão, viu? Espero você amanhã. Tchau, tchau!